Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 21, primeiro livro de Crônicas 21. Primeiro Crônicas 21, a partir do versículo 18. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Vamos agora no capítulo 22, no versículo 1. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que está aqui, aberta e disponível para nós, Senhor. Nós te louvamos por ela e nós pedimos agora que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a verdade da tua palavra. Senhor Deus, vem, fale aos nossos corações nessa noite, porque nós estamos aqui, desejosos para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração como um altar, onde o Senhor pode vir, pode reinar sobre ele. Deus, fala aos nossos corações, pois nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Querido, alguma vez na sua vida você já disse aquela expressão assim: olha, isso aí não custa nada. Não custa nada fazer isso. Talvez você, ao sair aqui da igreja, está vendo um irmãozinho indo de a pé aí, você passa por ele e fala: ô irmão, entra aqui. Vem aqui que eu te dou uma carona. Aí o irmão vai falar assim: não preciso te dar trabalho, não. Aí você fala assim: não custa nada, é no meu caminho. É ou não é? A gente fala isso porque, está na minha rota, está aqui no meu caminho, não custa nada eu te fazer um favor, não é?
Quantas vezes nós não dizemos isso? São boas ações que até condizem aí com o nosso dia a dia, condizem aí com a nossa rotina, que não vai nos exigir muito esforço, não vai nos exigir algo que vai nos tirar do nosso conforto. Mas quando nós olhamos para a vida com Deus, nós vamos ver que na vida com Deus não tem muito espaço para nós dizer, Deus, não custa nada fazer isso. Na verdade, o Senhor, Ele nos pede tudo. O Senhor nos pede a nossa vida. Tanto que o Senhor Jesus vai dizer que aquele que quer preservar a sua vida, né, salvar a sua vida, esse é que vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por causa dele, esse vai ganhá-la, vai salvá-la, vai preservá-la. Deus nos pede tudo. Deus nos pede para entregar a nossa vida a Ele. Entregar a vida é entregar tudo. Então, na vida com Deus, é meio difícil falar assim, isso não custa nada. E aí, eu queria te perguntar, há um Deus que tudo tem, há um Deus que tudo pode, há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, o que nós podemos oferecer a Ele, dar a Ele para honrá-lo, para glorificá-lo? O que nós podemos entregar a esse Deus que pode ser algo que tenha valor para nós dizermos, olha, isso vai honrar a Deus. Precisa ser algo que nos custe tudo. Precisa ser algo que vai me custar. Você tem entregado a Deus algo que te custe? Quando nós olhamos para esse texto aí que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Davi havia cometido um erro perante o Senhor. Davi pede para que há um tempo ali de abundância, de riqueza, há um tempo meio de que Davi começa a derrotar todos os seus inimigos. Davi tinha acabado de conquistar uma cidade e aquele rei daquela cidade tinha uma coroa que, se eu não me engano, pesava, não lembro agora, mas era bastante peso em ouro. Eles pegam aquela coroa e colocam sobre a sua cabeça para honrá-lo. Está tudo bem no reino de Davi. E aí Davi tem uma ideia, olha, sai pelo reino, Abner, meu general, meu chefe, e vamos fazer um recenseamento do povo. Igual o IBGE, passa de casa em casa e vamos ver quantas pessoas tem em Israel, quantas pessoas tem que pode compor o meu exército. E o recenseamento tinha um detalhe, né, que era, além de coletar quantas pessoas tinham no país, quantos homens estavam aptos à batalha, ainda tinha coleta de impostos. E é interessante que Abner fala, olha, longe disso, né, que Deus multiplique os exércitos de Israel, rei, larga a mão dessa ideia. Mas Davi insiste na ideia e fala, vai e faz. E aquilo não agrada o coração de Deus. E tanto que Davi, após chegar ao resultado do levantamento, né, de Abner, Davi sente seu coração acusado. Não passado muitos dias, vem o profeta até Davi e fala assim, olha, Deus não agradou do que você fez. E aí, né, Deus ainda dá 3 opções para Davi de qual seria a punição. Davi fala assim, olha, é melhor cair na mão de Deus, porque Ele é misericordioso. E aí o que está acontecendo aqui no texto que nós lemos é que ele escolhe ser punido por Deus, e Deus fala assim, durante 3 dias eu vou enviar uma praga sobre Israel, e vou matar um tanto de gente. E aquele anjo então começa a passar pelo reino de Israel, matando pessoas. O texto vai nos dizer que morre 70.000 pessoas.
pela espada daquele anjo. E quando o anjo está chegando em Jerusalém para destruí-la, Deus, aí o texto vai dizer assim, Deus se arrepende. Deus se compadece do povo. E Deus dá uma ordem ao anjo e diz assim, para. E o anjo para sobre a eira de Araúna, com a espada desembaiada. A espada nas mãos. E Deus manda o profeta falar a Davi, olha, Davi vai até aquela eira, erga um altar e honra o meu nome. Vai naquele lugar e construa, e no versículo 18 vai dizer, então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi, que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Deus pede para Davi ir até aquele lugar construir um altar ao seu nome. Altar, querido, altar era o lugar aonde se erguia ali um montão de pedras brutas ou um montão de terra, colocava-se um animal sobre aquilo, matava aquele animal e queimava ele, em oferta a Deus. Aquele sacrifício, a morte daquele animal, simbolizava a punição daquele que o estava sacrificando. Aquele animal estava sendo morto no lugar daquele que errou. O altar é um lugar onde nós firmamos uma aliança com Deus. O altar é o lugar onde a comunhão com Deus é restaurada. É o lugar onde os nossos erros, as nossas afrontas a Deus são perdoadas, porque um sangue foi derramado. Então Deus está dizendo, Davi, você errou, você pecou contra mim, mas vai até a eira de Araúna, constrói um altar em honra ao meu nome. Altar é o lugar de entregas e de alianças. Por isso que os noivos vão ao altar fazer uma aliança. Altar é o lugar onde você sobe como Isaac e se entrega em sacrifício a Deus. Altar é lugar de entrega e de alianças. Altar é onde a comunhão com Deus é restaurada e mantida. Deus pede a Davi, vai e faz um altar naquele lugar. Altar também é um marco das promessas de Deus. Nós vamos ver Abraão, cada vez que ele ouvia uma promessa de Deus, Abraão erguia um altar em honra a Deus. A primeira menção da palavra altar, de um homem erguendo um altar em honra a Deus, está lá em Gênesis 8, quando Noé sai da arca. Quando Noé sai ali, depois do dilúvio, a sua família é preservada. O texto vai dizer aí em Gênesis 8:18, que ele saiu, Noé, a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, todos os animais. E Noé, então, no versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Então, depois da punição, depois do juízo de Deus sobre a terra, o primeiro ato de Noé, ao sair da arca, é erguer um altar a Deus, sacrificar animais sobre aquele altar. E é interessante que aí no versículo 21 vai dizer, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Há o juízo. Noé é preservado. Ergue-se um altar e é firmada uma aliança com Deus. É interessante que Davi erra.
ao juízo de Deus sobre Israel, Deus manda o anjo parar e Deus fala assim: vai e ergue um altar. O altar é esse marco da graça, da restauração, da comunhão com Deus. Hoje, queridos, nós não mais precisamos montuar um tanto de pedra aqui, pegar um bichinho puro, inocente e sacrificá-lo sobre esse lugar, porque o sacrifício perfeito foi feito. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelos nossos pecados. Ele é a nossa arca que nos preserva do juízo de Deus. Cristo Jesus é esse sacrifício perfeito. Ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Então hoje o nosso altar já não é mais um monte de pedra, mas o altar nosso hoje que deve ser erguido a Deus é o nosso coração. É esse lugar onde a comunhão com Deus é firmada, onde o Cordeiro de Deus deve ser depositado sobre ele, onde nós temos acesso a Deus, é onde vem e o juízo de Deus é interrompido pelo sacrifício de Cristo e nós passamos a ter paz com Deus. Então o que eu aprendo nesse texto é que a primeira coisa que eu tenho que ter é um altar erguido no meu coração a Deus, é ir e erguer, edificar esse altar. Semana passada nós ouvimos aqui, o Bruno ministrando sobre Ageu, que Deus pede para que a sua casa fosse erguida novamente, o seu templo fosse erguido. E aquele povo começa pelo lugar menos provável, pelo altar. Pelo altar. Pelo centro de tudo que é Cristo. E é interessante que aquele povo constrói as suas casas, constrói tudo. E deixa a obra de Deus parada. Deixa o altar em ruínas. Queridos, nós precisamos edificar um altar a Deus no nosso coração. Como está o teu altar? Deus envia uma praga sobre Israel. E quando aquele anjo para pela ordem de Deus, um altar é erguido. Um tempo de comunhão começa novamente. O erro é cessado naquele lugar. Você tem edificado um altar ao Senhor na sua vida? O teu coração é um altar a Cristo? Ele é o centro do seu ser? Esse altar é um marco de comunhão e paz com Deus, que é mantido e deve ser mantido todo dia. Ele deve ter essa manutenção constante. Não é uma entrega que você fez lá naquele dia. É uma manutenção constante. Levítico vai falar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Como está o altar do teu coração aí? Sabe que eu aprendo que eu olho para esse texto e eu vejo também que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Davi erra sim, mas o texto vai dizer aí que no versículo 19 que Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Queridos, eu estou aqui te dizendo, tem um altar que precisa ser erguido no teu coração, ser mantido, ser abastecido. E o nosso papel nessa noite é obedecer a palavra do Senhor, é dar uma resposta a essa palavra. Querido, olha, a gente não deve ficar jurando, mas eu juro para vocês que eu queria estar falando de outra coisa. Eu queria mudar o tema, porque o que eu mais tenho falado nessa igreja é isso, mas eu não consigo. O Senhor não deixa. Nós precisamos entender que não é só ouvir, mas é obedecer, é nos mover em direção à palavra do Senhor, é entender que o que está sendo dito vem do Altíssimo, e quando Ele fala não é uma sugestão. Davi se moveu
em obediência à palavra do Senhor. E a palavra de Deus sempre vai nos levar para esse lugar da restauração, da comunhão, do perdão, da transformação. Deus sempre vai estar nos conduzindo para isso. A palavra nos traz de volta à realidade da comunhão e paz com Deus. É isso que Deus estava fazendo. Deus não estava falando para Davi, olha, vai lá que o anjo está lá na eira, e é lá que fica mais fácil para o anjo te pegar. Deus estava mandando Davi ir lá para restaurar a comunhão de Israel. Davi tinha desagradado a Deus. E com a consequência do seu erro, 70 mil pessoas perderam a sua vida. Mas a obediência da palavra trouxe a restauração da comunhão de Israel. Por isso hoje obedece a palavra. Vamos repetir mais uma vez. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, querido. Não é outro dia. Tem que começar hoje. Fala, Deus, eu vou edificar esse altar. Eu vou me mover em resposta à tua palavra. Eu vou obedecer o que o Senhor está dizendo. Eu sei que há uma palavra do juízo, sim. Mas também há a palavra da restauração. E eu vou me mover em direção a ela. Mas aí eu queria te alertar para uma coisa que... abri um parênteses aí que eu vi nos textos, viu, Richard? Eu vi um parênteses nesse texto. O texto aí está dizendo que Deus manda o anjo parar, fala para Davi ir até aquela eira, edificar um altar, ele se move em obediência a essa palavra. Mas aí no versículo 20 vai dizer assim, que Araúna estava debulhando o trigo, e virando-se viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Olha, vamos pensar aqui, na hora que eu li isso aqui, eu falei, não é possível um negócio desse. Nós estamos acabando de falar que 70 mil pessoas foram mortas por esse anjo. Você acha que essa notícia não chegou em Jerusalém? Agora, tem um anjo vindo com a espada na mão, ceifando vida atrás de vida. E o bendito do Araúna está onde? Debulhando trigo. Qual é a lógica nisso, querido? Há um juízo iminente de Deus vindo sobre aquele lugar. E há um homem que está mais preocupado em debulhar o trigo do que se reconciliar com Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Queridos, nós estamos cantando que há um dia do reino eterno de Deus, que Jesus virá, que Ele reinará sobre essa terra. Há o dia que Jesus julgará vivos e mortos, que Ele destruirá toda impiedade sobre a terra, toda maldade, todo pecado. Jesus vai vir com seu juízo, sim, sobre essa terra, mais tenebroso do que um anjo. E a pergunta é, quando nós ouvimos isso, onde que nós estamos? Nós ouvimos isso, e cada dia os sinais apontam mais claramente para a volta de Cristo. Cada dia mais, se naquele tempo dos apóstolos eles já diziam, ó, nós estamos vivendo os últimos dias, agora nós estamos vivendo os últimos dos últimos dos últimos dias. Mas nós não nos preocupamos em nos reconciliar com o Senhor. Nós nos preocupamos em edificar um altar ao Senhor. Nós preferimos ir para a eira debulhar os nossos trigos. Fazer uma farinha de um pão que nós nem vamos comer amanhã. E aí eu queria te lembrar nessa noite para você revisar as suas prioridades. Enquanto há um juízo de Deus iminente sobre a terra, qual tem sido a tua prioridade? Se reconciliar com Deus, manter uma comunhão com o Senhor,
ou cuidar do seu trigo. E eu queria te perguntar, o que é o teu trigo? O que tem sido prioridade na sua vida? Porque o anjo do Senhor estão todos apostos para vir sobre essa terra. E o nosso altar precisa estar edificado. A lenha precisa estar acesa. O cordeiro precisa estar reinando sobre os nossos corações. Araúna estava debulhando trigo. E quando ele viu o anjo, ele e seus 4 filhos se esconderam. Eu queria te dizer, querido, que no dia que o Senhor rasgar esses céus com toda a sua glória, naquele dia, querido, não adianta. Naquele dia, não adianta querer se esconder, não adianta dizer como está lá em Apocalipse 6, como os reis da terra fizeram, se escondendo em cavernas, pedindo para os montes caírem sobre eles, para se esconderem da face daquele que reina. Porque o Senhor virá. O Senhor virá. É interessante, o texto continua, ele se esconde do anjo, né? Na hora que pega ele lá meio de surpresa. Mas aí no versículo 21 vai dizer que nisso chega Davi. E quando ele vê Davi, ele sai da sua eira e se prostra diante de Davi com o rosto em terra. Olha aqui, querida, a inversão das coisas. Tema mais a Deus do que o sistema desse mundo. Tema mais a Deus do que as autoridades dessa terra. Se prostre diante do Senhor. Se renda a Ele. Revise as suas prioridades. Quem você tem mais reverência? O que tem sido o teu trigo? Mateus 24:36. O Senhor Jesus vai dizer: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estão comendo, casando e dando-se em casamento, cada um cuidando da sua vida, debulhando o seu trigo, mas o Senhor vem. Certamente, como o sol desponta no horizonte, o Senhor vem. Revise as tuas prioridades. Não é tempo de brincadeira mais. Não está dando mais para brincar de ser crente, não. Os dias estão estreitando. Edifica o teu altar. Revise as tuas prioridades. Mas sabe o que é interessante? Que Davi, ele se move em obediência à palavra de Deus, ele edifica, ele vai até a eira de Araúna, né, edificar aquele altar. E algo interessante acontece.
O texto vai dizer aí no versículo 22, que Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera teu, que o meu rei, Senhor, faça dele o que desejar. Darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Ele se move em obediência, ele chega, pede, né? Ó, dá aí o terreno, vende aí por um preço justo. Araúna fala: não, é teu. Já considera teu. Toma aí, ó, tá os bois, pode pegar, eu te dou tudo. Agora pensa comigo, querido, se é você no lugar de Davi, Deus te dá uma ordem, você move em obediência a essa ordem, chega lá, tudo flui, não precisa nem negociar. Não sei você, mas eu ia falar: eita, Deus está nesse negócio. É ou não é? Quantas vezes a gente tem o costume de discernir fluidez com bênção de Deus? É ou não é? Mas eu queria te alertar hoje que nem toda facilidade pode ser interpretada como uma bênção de Deus. A gente que é crente, a gente tem essa mania. Flui, fala: Deus vai estar nisso. Ah, Deus, eu vou. Se der certo é porque o Senhor está nesse negócio. É ou não é? Mas nem sempre fluidez quer dizer bênção. Nós precisamos aprender a discernir as coisas. E nós discernimos as coisas segundo a ordem e a palavra de Deus para nós. Nós temos que medir se as coisas estão de acordo, se estão sobre a bênção de Deus, sobre a direção de Deus, segundo a primeira palavra que Ele nos deu. E a palavra era: vai Davi e edifica um altar em honra ao meu nome na eira de Araúna. Quem que era para edificar o altar? Davi. Quem que havia pecado contra o Senhor? Davi. Quem que devia pagar o preço? Davi. Então nem toda facilidade deve ser interpretada como uma bênção de Deus, porque às vezes os atalhos vêm para nos desviar do propósito de Deus. Deus não costuma usar atalhos, querido, porque é o processo que nos amadurece. Então, não interprete as facilidades como bênção de Deus, porque na maioria das vezes é nas dificuldades que Deus opera. O texto continua dizendo: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. É isso que é difícil. Dizer não para aquilo que é tão fácil. Deus, está o terreno aqui, os boi, a lenha, o trigo. Não. Davi disse: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E é isso, de tudo isso que eu estou falando, eu queria que você guardasse isso nessa noite. Ofereça o que te custa. Ofereça o que tem custo, peso, que é difícil. Não faço questão de pagar um preço justo. Não oferecerei ao Senhor aquilo que pertence a você. Querido, nós precisamos decidir pagar um preço. O que você tem que oferecer a Deus, eu não posso oferecer por você. E você não pode oferecer o que eu tenho em seu nome, se é eu que tenho. Nós temos que entregar ao Senhor aquilo que nos pertence,
aquilo que nos custa, pagar um preço por isso. A obediência a Deus envolve um custo. Nós precisamos submeter o nosso querer a Deus. Mateus 16, 21 vai dizer assim. Aqui Pedro tem aquela revelação, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Feliz é você, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedrão, tive uma revelação. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro, só você mesmo, né? Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Cristo deixou bem claro. Cristo não fez propaganda enganosa para ninguém. Ele falou: se quer me seguir, quer me acompanhar, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É necessário pagar um preço. Não tem como oferecer algo a Deus que não nos pertence. E aí eu queria te dizer nessa noite: você tem pagado um preço em oferecer para o Senhor? Que é um exemplo muito claro. Cada vez que a gente vem para um culto e a gente não se prepara para ele, que a gente não está edificando esse altar em comunhão com Deus, e nós viemos para cá, nós estamos oferecendo ao Senhor algo que não nos pertence. Nós estamos aceitando a oferta de Araúna. Nós estamos pegando a lenha dos nossos irmãos, a preparação, o trigo que eles pegaram, prepararam a palavra. Nós estamos pegando os recursos dos nossos irmãos e nós estamos oferecendo a Deus em nome deles. Cada vez que nós viemos para cá, sem o entendimento e sem a preparação, dizendo: Deus, eu estou indo te oferecer algo, nós estamos aceitando a oferta de Araúna. Então edifica o teu altar, se prepara, busque o Senhor e venha para cá com algo a oferecê-lo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Que nessa noite nós possamos dizer isso. Pastor, eu não vou dar a Deus aquilo que pertence ao Senhor. Irmão, ministro de louvor, eu não vou dar ao Senhor o que pertence a você, mas eu faço questão de pagar um preço justo, de buscar do Senhor, me encher e ter o que oferecer. Não
darei aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Holocausto é o bicho sacrificado e queimado lá. Envolve morte, envolve renúncia, envolve entrega, envolve morrer para si mesmo. Exige um custo. Quando amamos alguém, querido, nós escolhemos fazer coisas loucas, coisas desafiadoras, para provar o nosso amor a essa pessoa. Sabe por quê? O amor, ele é experimentado. O amor, ele é vivido. Então, para eu medir o amor, é através das ações. Não é através de fala. É demonstrando. Então, eu decido pagar um preço para demonstrar meu amor a Deus. Nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Romanos 12, 1 vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo: se ofereça como um sacrifício vivo. Sabe o que é isso? É voluntariamente, é tendo entendimento. Deus, eu estou indo caminhando para o altar para ser morto. Eu me entrego ao Senhor. Se ofereça como um sacrifício vivo, santo, separado para Deus, agradável, que vive uma vida que honra a Ele. Ofereça algo que custe a Deus. Sabe que hoje nós declaramos muito isso, nós nem combinou, né, Cássio? O bom do Espírito Santo é isso, nós não precisamos combinar, né? Mas o que nós falamos aqui, ó, bendizemos o Senhor em todo tempo, em toda circunstância. Independente da circunstância, nós vamos louvar a Deus. Isso é oferecer algo que nos custa. Isso é falar: eu vou oferecer um holocausto que tem preço, que eu tenho que pagar por ele. É tudo em mim está dizendo não. Todas as circunstâncias não estão favoráveis, mas eu falo: Deus, eu escolho te louvar, eu escolho te servir, eu escolho perseverar. É isso que Davi estava dizendo: eu não vou oferecer um holocausto que não me custe nada. Sabe, nós precisamos virar uma chavinha na nossa mente, querido, que as circunstâncias desfavoráveis é o que traz valor às nossas ofertas a Deus. Quanto mais desfavorável é a circunstância, e você se entrega a Deus mesmo assim, mais valor tem nisso. Eu estava contando para os meninos um exemplo que eu ouvi do pastor Bill Johnson, lá da Bethel, lá, né, uma igreja lá na Califórnia. A maioria das músicas que nós cantamos vem de lá. E ele perdeu a sua esposa numa luta contra o câncer, né? Ela foi para o Senhor. E foi o velório da sua esposa, aquela comoção na igreja. Ela era muito amada por eles, né? E chegou no domingo, no culto, ninguém estava esperando o Bill Johnson lá. Quando veio o Bill Johnson, aparece no culto. Aí ele falou: pastor, por que o senhor veio hoje? O senhor podia ter ficado em casa, o senhor acabou de perder a sua esposa. E ele levanta e ele vai pregar, né? E eles perguntando: por que o senhor veio? Né? O senhor está de luto. E aí ele fala assim: olha, nos céus não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento. Mas só aqui na terra eu tenho a oportunidade de louvar a Deus no meio do luto. Somente aqui na terra eu tenho a oportunidade de honrar a Deus com essa dor que eu estou sentindo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? São as circunstâncias desfavoráveis
que agregam valor na nossa oferta a Deus. É dizer: Deus, eu estou doente, mas eu escolho te louvar. Deus, eu estou triste, mas eu escolho te louvar. Deus, está me faltando isso, mas eu escolho te louvar. Porque Deus, querido, Ele é digno de louvor, independente de qualquer circunstância. Porque nós louvamos a Deus, é por quem Ele é, não é pelo que Ele faz. Nós honramos o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória. E Ele já nos deu tudo o que nós necessitamos. O favor dEle já nos foi dado naquela cruz. Por isso que nessa noite eu estou te encorajando a tomar forças não sei da onde. Deus vai te dar essa força. E você vai dizer: Deus, eu vou oferecer isso. Está me custando. É pesado. Vale muito. Mas eu escolho te dar. Eu escolho me entregar. Eu escolho pagar o preço que é devido a isso. Porque o Senhor é digno. Não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Nós nos fechamos nas circunstâncias e usamos elas como desculpas para não honrar o Senhor. E eu falo isso com muito temor, porque eu não estou minimizando as tuas lutas, as suas dificuldades. Deus o sabe. Deus o sabe, da posição que eu estou falando. Mas nós não podemos usar isso para nos esconder, mas reverter isso em algo de maior valor a Deus. É dar o que nos custa. É ir aos pés de Cristo e pegar todas as economias de um ano e quebrar nos pés deles e dizer: Ele é digno de receber. E a pergunta é: o que te custa que você tem que entregar a Deus nessa noite? O que hoje precisa ser tomado essa posição e falar: te bendirei em todo tempo. Vou pagar o preço. Não adianta vir com facilidades. Ficar em casa é mais fácil. Ficar debaixo das cobertas, mais fácil. Não levantar cedo para ler a palavra, mais fácil. Mas eu vou escolher pagar o preço. Deus, estou cansado, estou dormindo em cima da Bíblia, mas eu estou aqui pagando o preço. Sabe por quê, querido? No final nós vamos entender uma coisa, que na verdade, Deus não precisa de nada disso. Quem precisa somos nós. O texto diz que Davi paga o preço. Só por curiosidade eu fiz umas contas, convertendo para a cotação de hoje do ouro. Dá só 2 milhões de reais e uns quebrados pelo terreno. Davi compra o terreno. Davi edifica o altar. Sacrifica sobre ele. E o texto vai dizer que fogo dos céus vem. Fogo dos céus vem. Deus responde Davi naquele altar edificado. Deus cessa a praga. Deus atende Davi. E os céus se movem em direção a isso. Eu quero te dizer, querido, que quando nós oferecermos, pagarmos o preço, Deus irá responder dos céus. Deus enviará fogo dos céus no nosso coração. Deus que vai trazer a chama ardente novamente. O nosso papel é nos dispormos a ir, edificar o altar, obedecer a palavra, pagar o preço. E Deus vem com fogo dos céus. Deus consome aquilo que precisa ser consumido. Deus acende aquilo que precisa ser acendido. A morte cessa, o ciclo de morte acaba. Aquilo que era condenação, que era vergonha, acaba. Porque um altar foi edificado para a glória de Deus. Por isso paga o preço nessa noite. Decida entregar
E a resposta dos céus vai vir. A resposta dos céus vai vir. A resposta do céu vai vir. Eu creio, Senhor. Eu creio. Cristo Jesus foi aquele que ouve a palavra do céu, obedece o Pai, vem nessa terra, paga o preço, um preço de cruz, para nos dar a vida. Cristo Jesus um dia no Getsemane, na versão Miguel, revista atualizada, ele vai dizer: Pai, está difícil. Pai, eu não quero, mas eu escolho pagar o preço. Todavia, seja feita a tua vontade. Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. E o preço pago de Jesus resulta em vida para mim e para você, querido. O preço pago por Jesus resulta em comunhão restaurada com o Pai. Se nós podemos erguer a voz hoje e dizer: Pai nosso que estás nos céus, é porque um dia o Cristo pagou o preço por mim e por você. Então que hoje nós decidamos também dizer: Senhor, eu escolho entregar a minha vida por Ti, porque essa vida que há em mim já não é minha, pertence ao Senhor. Eu entreguei ela a Ti, e eu quero viver por Ti. Amém? E o Senhor vai responder dos céus, fogo vai vir sobre nós, e uma nova vida vai começar, um novo capítulo com Deus começa. E aí o texto, para eu encerrar, agora acabei mesmo. O texto vai dizer aí, que Davi, lá no capítulo 22, versículo 1, Davi vai dizer: este é o lugar do templo de Deus, o Senhor, e o altar de holocausto para Israel. Sabe o que resulta disso tudo, querido? Esse é o lugar da habitação de Deus, onde a glória de Deus habita, onde Deus está, onde há comunhão plena com Deus. Pela obediência de Davi, pela entrega de Davi, Israel tinha um lugar onde a glória de Deus habita, onde antes era o marco da destruição, onde o anjo parou, se tornou o lugar da comunhão plena com Deus, a casa de Deus. Eu e você somos pedras vivas, edificando essa casa para o Senhor, formando esse altar para o Senhor, e a habitação dele vai vir, a glória dele vai se manifestar no nosso meio, quando nós nos entregarmos a ele. Amém? Então não ofereça para Deus aquilo que não te custa nada, mas ofereça aquilo que custa tudo.